Olá, família de viajantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Tamara Almeida e hoje eu vim compartilhar com vocês o porquê eu escolhi fazer o curso do Método Secrets, né? Então, esse curso ele é oferecido pela Nina Secrets e eu vim compartilhar com vocês o porquê que eu escolhi fazer esse curso. Então, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever e curtir se você gostar desse vídeo e deixa aqui embaixo se você ficou curioso em saber um pouco mais sobre esse curso e o que eu tinha para e aproveita para deixar aqui embaixo os comentários conforme eu for compartilhando com vocês. Eu acho muito importante eu começar dizendo o que eu passava antes de fazer o curso e como está sendo minha vida atualmente. Então, se você também compartilha esses sentimentos, deixa aqui no comentário pra gente saber, beleza? Então, eu acho que antes de mais nada, o primeiro tópico que eu gostaria de falar é que antes de eu começar a fazer o curso, eu tinha algumas questões que eu entendia, mas eu precisava de alguém me dizendo. Então, eu demorei muito, eu queria muito criar um conteúdo de viagens no meu canal, um conteúdo de viagens no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo também. E, querendo ou não, eu acho que uma das grandes coisas que eu sentia era muita frustração em relação a ser notado. As pessoas entenderem que aquilo era um conteúdo, não era simplesmente mais uma foto ou um vídeo. Então, a dificuldade de crescer esse público era uma das dificuldades que eu mais enfrentava. E isso me trazia algumas consequências que não auxiliavam no perfil, no meu... E querendo ou não, isso eram situações que dificultavam um pouco mais ainda o meu crescimento, porque querendo ou não, a gente senta, a gente pesquisa, a gente se dá o trabalho, e aí eu me sentia tentando atirar para várias coisas que eu gostava para ver o que dava certo, porque querendo ou não, eu não conseguia crescer esse público. Na verdade, eu consegui crescer, mas bem lentamente. Eu queria poder atingir mais pessoas. Afinal, o meu intuito em relação à viagem, para quem não me conhece, eu gosto muito de falar sobre viagens e a lugares incríveis que passam despercebidos. Então, viagens menos clichês. Então, se eu vou para um lugar de praia, eu não preciso ficar só na praia. Se eu vou para um lugar de altos edifícios, eu não preciso ficar só nesses altos edifícios. Muitas coisas passam desapercebidas. Muitas coisas passam desapercebidas. Então, esse era o meu nicho e eu acabava atirando para todos os lados de coisas que eu realmente gostava. Então, cabelo, skincare, viagens, enfim. Porque eu queria muito compartilhar um conteúdo, mas eu estava indo pelo caminho errado. Então, isso me trazia essas consequências de frustração, me trazia a consequência de eu não conseguir crescer, porque querendo ou não, uma das coisas que eu aprendi pelo curso é que, por mais que demore, o importante é a qualidade. E não adianta a gente tirar para todos os lados, né? Então, quando a Nina ofereceu esse curso, eu fiquei um pouquinho receosa, porque, querendo ou não, veio num momento em que a gente tá vivendo que é um cenário totalmente diferente do que a gente estava acostumado, um cenário que a gente nunca viveu. Então, me trouxe sim incertezas, mas nunca em relação ao que eu iria ter agregado à minha vida, e sim mais pelo momento mesmo, porque, querendo ou não, é um investimento. E, gente, da mesma forma que a gente investe em faculdade, em cursos de especialização, a gente precisa, assim, entender que trabalhar com a internet também exige investimento. E é claro que tudo bem se você não conseguir, mas se você tem a oportunidade, cara, esse curso foi, assim, pra mim, sem palavras. Eu acho que muitas das coisas que foram faladas eram coisas que a gente já sabia, vamos dizer assim. Eram coisas do tipo, calma, todo mundo começa do zero, calma, é assim mesmo, o que importa é a qualidade. Então, por que eu fechei esse curso, né? Mesmo com tanta incerteza, mesmo sabendo que é um investimento, e que isso pode sim ser a longo prazo, porque querendo ou não, pra gente conquistar seguidores, pra gente conquistar pessoas que admirem o nosso trabalho, isso leva tempo, né? A não ser que você tenha um boom por algum motivo, isso leva tempo. E tá tudo bem, da mesma forma que em outras carreiras, da mesma forma que um médico leva um tempo para ter moral na área dele, da mesma forma que um cantor, da mesma forma que, enfim, todas as outras profissões aí que a gente conhece.
Então, por que que eu comprei e o que que eu buscava com isso? Eu buscava agregar conhecimento. Eu sigo e acompanho muitas pessoas na internet que produzem conteúdos muito bacanas, seja do meu nicho, que é o nicho de viagem, seja do nicho maquiagem, que eu adoro maquiagem, seja de skincare, enfim, muitas pessoas e muitas pessoas talentosas. E, inclusive, essas pessoas têm alguns cursos. Mas por que eu escolhi o curso do Método Secrets oferecido pela Nina? Um dos motivos foi porque eu sempre a admirei em como ela cresceu com substância, sabe? De como ela cresceu lidando com aquilo de pequenas conquistas. Então, eu me recordo no canal do YouTube dela, por exemplo, ela comemorou 500 inscritos. E hoje, se a gente for parar pra pensar, quantas pessoas comemoram os 500 inscritos? Quantas pessoas comemoram 500 pessoas que te seguem no Instagram? Muitas das vezes a gente se preocupa muito com os números e esses números não necessariamente agregam valor, né? Às vezes, pessoas que compram seguidores, enfim. Mas isso é um caso à parte. O que eu buscava quando eu comprei o curso? Eu buscava entender o por trás das câmeras. Eu buscava entender como que ela conseguiu isso. Porque eu via que ela lidava aquilo profissionalmente. E eu sentia que existia uma tática, vamos dizer assim, uma estratégia. E eu não sabia qual era, não conseguia identificar qual era. Então eu falei, não, eu preciso ter essa pessoa me ensinando, eu preciso aprender, eu preciso... Cara, eu preciso aprender, sabe? Eu acho que, como eu falei, da mesma forma que para uma área, por exemplo, eu sou formada em arquitetura, para aprender arquitetura eu tive que cursar, eu tive que investir, eu tive que me dedicar, então é a mesma coisa. Então, quando eu vi uma pessoa que eu sempre admirei e que eu via o cuidado em cada mínimo detalhe, uma pessoa que ama o que faz, uma pessoa que não se envolve em polêmicas, e quando eu digo polêmicas, é uma pessoa que é verdadeira consigo, é verdadeira com o público, é verdadeira com o conteúdo. A gente sabe aquela pessoa que a gente consegue confiar de que ela não está fazendo aquilo só porque ela está sendo paga. Muito pelo contrário, o pagamento foi uma consequência. Então, e acompanhar ela, fez 10 anos de canal esses dias, e acompanhar e ver isso durante 10 anos, eu preciso. Então, foi por esse motivo que eu fechei, e eu queria muito aprender com ela nesse sentido. Então, uma das grandes mudanças que eu tive com o curso foi: você precisa se dedicar. Não adianta esperar que um post bombe ou que um vídeo faça sucesso. Não, a gente precisa trabalhar e manter essa constância de verdade, essa constância de compromisso, essa constância de eu estou ali pro meu público, e o meu público é quem interessa. Seja esse público 10 seguidores, seja esse público 1000 seguidores, seja esse público 10 mil seguidores. Eu sei que as plataformas, elas acabam sendo um pouco injustas com a gente, no sentido de que por exemplo, no Instagram, algumas opções de ferramentas só estão disponíveis para pessoas que têm mais de 10 mil seguidores e assim por diante. E eu entendo, mas eu acho que o nosso compromisso é com o nosso público. Isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive fazendo o curso. Pode parecer uma coisa óbvia, mas a forma que aquilo é transmitido muda a sua vida, sério, de verdade. Conhecimentos de plataformas que começaram a me auxiliar, então, plataformas de edição, plataformas de acompanhamento do progresso. Cara, foi tão completo esse curso, tão completo, desde o início, desde a definição do seu nicho, desde o entendimento de quem é você, o que você quer transmitir, até coisas mais avançadas. Eu realmente fiquei boca aberta, assim, com a profundidade e a qualidade do conteúdo, sabe? Então, se a gente vai falar sobre stories, nós vamos fazer um curso, um capítulo do curso que tenha 1 hora falando sobre stories, então sobre engajamento, sobre ferramentas de edição de vídeo, ferramentas de edição de imagem, por que fazer isso ou por que não fazer aquilo. Então, eu cresci bastante. Eu tenho um caderninho aqui. A gente ganhou também o caderninho do Método Secrets. A gente ganhou a camiseta, a gente ganhou aqui, olha que bonitinha, um copinho. Mas antes disso, dessas coisas chegarem, eu já tinha um caderninho que eu tava anotando. Então, cara, aprender a usar as estratégias de forma sábia, aprender a usar a ferramenta de forma sábia e ao nosso favor, e entender que
aqueles números são pessoas, tá? São pessoas. Então, assim, se você puder influenciar, o que é influenciar? É você trazer esse conteúdo, é você trazer... Uma das coisas que eu aprendi muito foi... As pessoas estão ali te seguindo, pode ser porque elas te admirem, mas você precisa trazer uma solução para a vida delas, um conteúdo para a vida delas. Então, tem espaço na internet? Tem. Mas qual é o seu diferencial? O que você tem para agregar na vida daqueles seguidores? Eu sei que eu cresci um pouco depois do curso, porque eu acho que inclusive é um dos motivos que eu estou um pouquinho atrasada no curso. Eu não finalizei, confesso, mas até o momento eu aprendi muito e isso já surtiu um efeito muito grande. E eu comecei a ver que, assim, a constância ajuda. O fato de você trazer um conteúdo que é diferente, um conteúdo que vai agregar para aquela pessoa, um conteúdo que vai sanar uma dificuldade ou sanar uma curiosidade, você vai trazer uma solução para a pessoa. E isso é importante. Eu acho que o que a gente precisa entender é que, de fato, as pessoas estão ali porque elas querem, né? E como consequência de toda a nossa dedicação, como consequência de você não desistir, é claro que tem dias que é complicado, é claro que tem dias que a gente fica desanimado, mas assim, o importante é continuar e sempre ser verdadeiro, e sempre ser consistente naquilo que a gente traz. Uma das coisas que eu achei muito bacana foi o fato da gente aprender dos pilares. Então, a gente tem 7 dias na semana, 7 pilares principais em que a gente pode distribuir, e cada um com um intuito. Então, a gente tem o intuito de engajar, a gente tem o intuito de ensinar, a gente tem o intuito de trazer proximidade com os nossos seguidores. Então, esses fundamentos foram muito importantes para mim. Eu entendi o propósito deles individualmente, então eu consegui trazer quadros e conteúdos pro meu Instagram. Estou devendo, sim, atualizar isso no YouTube, aqui no YouTube, mas eu acho que é tudo uma questão de um progresso. Tudo que eu fui aprendendo, cada aula que eu fui aprendendo, eu quis começar já a aplicar com cuidado, entendendo como aquele aprendizado se encaixava dentro do meu perfil, dentro do meu público, dentro daquilo que eu queria. Então, eu acho que é muito importante não sair correndo e fazer o curso. É claro que dá muita ansiedade e vontade de fazer isso, mas eu fui aplicando, eu resolvi agir dessa forma, sabe? E isso tem trazido efeito. Então, deixar de ser envergonhada, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas tinham em comum. Eu conheci muitas garotas e alguns meninos super interessantes dentro desse curso, pessoas que a gente não tinha noção, que a gente não conhecia, e assim, pessoas muito talentosas, pessoas esforçadas, pessoas engajadas, pessoas que têm o mesmo intuito que a gente, quer trazer essa veracidade, quer trazer esse conteúdo bom, sabe? Então foi muito bom para eu conhecer essas pessoas, inclusive participar, a gente vê elas fazendo vídeos juntas, fazendo challenges, então isso também ajuda bastante. Cara, é tanta coisa que, assim, não vou dar mais spoilers do que tem mais no curso, mas vale muito a pena. Então, esses foram os principais pontos que eu amei dentro do curso e também que me trouxeram grandes mudanças, sabe? Não adianta querer números, não adianta correr, você precisa trazer um conteúdo relevante. E tenha em mente que as pessoas, elas podem se interessar pela vida pessoal de outras pessoas na internet a partir do momento que, de repente, aquela pessoa já é famosa ou aquela pessoa já tem um público. Vê-se isso de forma muito natural. Por exemplo, no caso da Nina, o quanto ela sempre falou mais de maquiagem, e aí depois, nos últimos anos, as pessoas começaram a querer saber mais da vida dela, então ela começou a apresentar a família dela, começou a fazer os vlogs de viagem, as vlogs de viagem em Orlando. Então, eu acho que é uma consequência. Da mesma forma que você começar a ser notado pelas marcas é uma consequência do seu trabalho, mas primeiro a gente precisa trabalhar bem, primeiro a gente precisa entregar um conteúdo que faça sentido para as pessoas que nos seguem. Então isso foi um grande aprendizado. Acho que a forma que aquilo foi colocado, trazendo outras pessoas, então
a Gislene Esquerdo, que participou desse curso, a Bruna Tavares, maravilhosa, compartilhando a história dela. Então, pessoas muito importantes, pessoas de nome, pessoas de carreiras concretas, sabe? Falando, calma, tá tudo bem, tem espaço, mas você precisa galgar, você precisa caminhar, você precisa trabalhar em cima daquilo. Então, isso pra mim foi de extremo, assim, me agregou extremamente. E a minha vida depois do curso vai dar certo, sabe? Eu acho que todo tempo eu vou ter que inovar, eu vou ter que me alinhar. Um dos grandes medos que eu tinha antes, inclusive, era sobre viagem, porque a gente tá num momento que, cara, quem que tá saindo pra viajar? Ninguém, sabe? E se estão, pelo amor de Deus, não façam isso. Mas isso não significa que eu não posso trazer um conteúdo. Então eu tenho trazido muito conteúdo, mudou assim o conteúdo do meu Instagram, no sentido de que hoje eu sinto que as pessoas me reconhecem como, cara, ela dá dicas muito boas de coisas que a gente não conhecia. Cara, ela foi pra alguns lugares que todo mundo faz a opção A, mas ela tá fazendo uma opção B que é muito divertida também. Então eu acho que a principal mudança foi isso, foi começar a ver o engajamento das pessoas crescerem a partir do momento que eu retribuía o fato delas estarem me seguindo. Então, o que eu posso trazer? O que eu posso agregar? Então, eu tenho feito posts muito mais culturais, educativos, tenho tentado trazer várias formas de conhecer o mundo, mesmo estando em casa, e que isso vai influenciar depois, quando tudo isso acabar, sabe? Então, acho que a grande mudança pra mim foi isso. Eu consegui criar cara e coragem de ir no nicho que eu queria e compartilhar isso com vocês. Então, essa foi uma das grandes mudanças, talvez a principal mudança, que é a cara e a coragem. Aprender também sobre o visual, sobre a identidade visual. Então, caprichar mais nesse sentido. Eu vou fazer um story, eu sei que é uma coisa mais natural, mas eu posso fazer coisas que sejam de mais qualidade. Eu posso trazer uma marca, as pessoas se identificarem por aquela letra, ou por aquela forma de escrever, ou por aquela cor. Então, me desafiou bastante em relação a isso. Eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer sozinha. É claro que eu tenho muito a aprender, é claro que talvez posteriormente eu precise sim de ajuda de algum profissional, mas nesse momento conseguir fazer isso, coisas que eu nunca imaginei, eu fiquei bem feliz. Então, assim, gente, quem tiver a oportunidade, faça assim o curso. Eu sei que a primeira turma fechou já, a gente já tá finalizando o curso, na verdade, todas as aulas já foram inseridas no sistema. A gente utiliza o sistema do Hotmart e eu creio que uma segunda turma vai abrir. Então, se você tiver essa oportunidade, se você tiver essa vontade e você quiser investir, faça esse curso. Ele fica disponível durante 1 ano na plataforma, então isso é uma coisa muito boa, principalmente pra mim, que eu tô tentando, tudo que eu aprendo, eu tento aplicar. Então, ter isso disponível por 1 ano é muito importante. E eu acho que um dos principais aprendizados também não tenha medo, sabe? Às vezes você precisa testar algumas coisas pra ver como o seu público vai reagir. E tá tudo bem, sabe? Então você mudar a identidade visual, ou você mudar o formato dos seus posts, ou o formato dos seus vídeos, ou a entradinha do seu canal do YouTube, tá tudo bem, sabe? Então, entender que esses feedbacks são importantes. E às vezes a forma que as pessoas interagem é uma forma de feedback. Então, minha vida tem mudado bastante, minha vida em relação ao meu trabalho no Instagram e ao YouTube que eu quero voltar a trazer conteúdos pra cá também. Acho que ainda preciso um pouquinho de calma e de coragem aqui pro YouTube. Eu acho que no Instagram eu tenho mais facilidade. E ver também o lado da Nina, em que ela diz, gente, eu também fico nervosa, mesmo depois de 10 anos aqui na internet, eu também tenho um roteirinho, eu também erro, eu também acerto, então essa parte humana a gente precisa entender que é com todo mundo. Então, cara, é isso. Se você tiver a oportunidade, faça. E eu espero muito que eu tenha agregado aqui pra vocês um pouquinho do que eu vivi. Não quis contar tudo porque eu acho que seria muito spoiler e vocês merecem não ter tantos spoilers assim. Se você tiver a oportunidade, deixa aqui nos comentários quem acha que passa por isso também.
ou às vezes outras coisas que eu não comentei, mas que a gente passa porque a gente tem muito medo de julgamento, a gente tem muito medo do que vão achar, a gente tem muito medo de não dar certo. Mas, gente, lembrem-se que trabalhar com a internet é uma carreira, não é fácil, não é simples. Eu imagino assim, eu me sinto hoje como se eu tivesse um trabalho, que é a internet, e todas as pessoas que me seguem são os meus chefes. Todas as pessoas que me seguem são os meus clientes. Então eu preciso trazer alguma coisa que agrade, eu preciso trazer alguma coisa que complemente a vida deles. E vai ter feedback positivo, como vai ter feedback negativo. E o feedback negativo não quer dizer que você está fazendo errado, quer dizer que você está fazendo. E esse é o que importa, esse que é o importante, você está fazendo. Então pense que é muito melhor do que se você não estivesse fazendo, sabe? Medo a gente vai ter mesmo e todo mundo começou do zero. Quando eu criei meu Instagram, eu tinha 0, hoje eu tenho 3.700 pessoas e que se você olhar, comparar, vamos dizer assim, com grandes influenciadores, tipo, nossa, mas 3.700, mas eu sou muito grata por eles, porque eles que me incentivam diariamente e essa foi uma das grandes mudanças de pensamento, sabe? Eu acho que quando entra e muda o seu pensamento, a sua visão sobre a internet é completamente diferente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Nina, Gui, toda a equipe do Método Secrets, um grande beijo, vocês arrasaram, vocês são demais. E é isso.